Bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Álvaro Seissa para nos apresentar o catálogo Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo, Biblioteca dos Serviços de Censura e Obras Proibidas na Biblioteca Nacional, catálogo concebido por ocasião da exposição epónima que decorreu de 3 de maio a 3 de setembro de 2022 na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. O presente catálogo testemunha o modo como a ditadura apontou e desfigurou a vida cultural, o desenvolvimento das mentalidades e afetou as gerações vindouras. O catálogo compila pela primeira vez os livros resgatados da Biblioteca dos Serviços de Censura e as obras proibidas de ir à leitura na Biblioteca Nacional. É complementado por imagens de capas e de páginas com cortes pela transcrição de relatórios de leitura e por ensaios introdutórios de Álvaro Seissa e José Pedro Castanheira. Através desta exposição ficaram os documentos abertos à leitura dos cidadãos, sendo uma oportunidade única de alcançar e de conhecer os livros e os relatórios. Álvaro Seissa, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco esta tarde. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro e informamos que a sessão de hoje não se encontra submetida a nenhum exame prévio. Bom, mas antes vou apresentar o nosso convidado. Álvaro Seissa é um escritor e investigador português residente na Noruega. Os seus livros incluem Onda Desobediente, Supressão, a Poesia, Previsão para 365 poemas, Ensinando, o Espaço, não sei se pronuncia deste modo, e Permafrost. Comissariou o Festival Ereis e coordenou a coleção de 25 volumes da Biblioteca da Censura. Outro momento para conhecer as obras proibidas e censuradas durante o Estado Novo. Coordenou também a exposição e catálogo que teve lugar na Biblioteca Nacional de Portugal em 2022, de que nos vem hoje falar. E também gostaríamos de vos aconselhar a visitar e a explorar o site de Álvaro Seissa, onde poderão descobrir a originalidade do seu trabalho. Muito obrigada, uma vez mais, e deixo-lhe a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença e o convite da Fundação Gulbenkian em Paris e da Biblioteca para apresentar o catálogo Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo. Eu vou partilhar o meu ecrã. Espero que consigam ver, que estejam a ver bem a imagem. Eu Confirmo. pensei, sim, ótimo, muito obrigado. Eu pensei que a melhor forma portanto, de apresentar este volume seria contextualizar o trabalho de investigação que tenho desenvolvido no âmbito da censura literária e da censura ao livro, em particular, durante a ditadura de Salazar e Caetano, assim como o trabalho de resgate dos exemplares censurados que, em 2022, conduziu à exposição e catálogo publicado pela Biblioteca Nacional de Portugal, como foi referido, em Lisboa, e que foram co-organizados por Luís Sá, Manuela Rego e por mim. Os livros documentados neste extenso catálogo, são cerca de 500 páginas, também como foi referido, são testemunha viva do modo como a ditadura amputou, desfigurou a vida cultural, o desenvolvimento das mentalidades ao longo dessas décadas, dos cidadãos governados precisamente pelo Estado Novo, e são prova do impacto negativo que exerceram nas gerações vindouras. O catálogo compila registros bibliográficos, isto pela primeira vez, de dois fundos distintos. Portanto, temos os livros que foram resgatados, falarei de seguida, da biblioteca dos próprios serviços de censura, e os livros marcados como obras proibidas, ou seja, eram títulos impedidos de ir à leitura na Biblioteca Nacional, que eram catalogados com uma cota especial, O.P. Portanto, obras proibidas. E esta classificação surge precisamente logo em 1934, ao mesmo tempo que se institui a secção de livros da censura. E fomos encontrar na Biblioteca Nacional também ordens de serviço e circulares, precisamente a dar
informação de como proceder a funcionários quando encontrassem estes livros. Normalmente era um funcionário restrito, era um processo muito, muito confidencial, sigiloso. O catálogo inclui ainda índices onomástico, também de editoras e tipografias, que é bem mais detalhado para quem tiver interesse na temática. Dezenas de imagens de capas, como podemos ver nesta imagem do lado esquerdo, e também páginas digitalizadas com os cortes feitos pelos sensores. Transcrevemos também dezenas de relatórios de leitura, e o catálogo possui ainda dois estudos mais aprofundados, um dos jornalistas José Pedro Castanheira, outro meu, e ainda textos de apresentação de Maria Inês Cordeiro, que era diretora da BNP à época, e David Xavier, que é secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, entidade que, por sinal, também alberga importante arquivo da censura. Há que referir também que quer a exposição, quer o catálogo foram antecedidos por trabalho de investigação dos bibliotecários Luís Sá e Manuela Rego, nos fundos da BNP, pela minha pesquisa em arquivos públicos e privados, e também entrevistas que fiz a escritores, e livreiros. E que ao longo do processo de planeamento, montagem e edição, tivemos a felicidade de contar com a participação de vários colaboradores da própria Biblioteca Nacional, mas também de outras entidades, como o Arquivo Nacional Torre do Tombo, a Fundação Mário Soares e Maria Barroso e o Arquivo Efêmera, cujos contributos enriqueceram o nosso trabalho geral. A exposição que veremos de seguida foi também especial no sentido em que mostramos documentos destas várias entidades, peço perdão. Portanto, houve material proveniente destas instituições que se juntou na exposição na Biblioteca Nacional. O universo de livros documentados de que falarei é da ordem dos milhares, sendo que por necessidade focar-me-ei aqui, nesta apresentação, em alguns casos que julgo mais paradigmáticos, tendo como exemplos não todos os livros examinados durante a ditadura, mas aqueles que se conseguiram recuperar em 1974, dos quais cerca de 100 integraram a exposição. Ora, as imagens que se seguem registram momentos fortes da nossa história, serão conhecidas de alguns. São fotografias de Mário Varela Gomes, atual professor de Arqueologia na Universidade Nova, em Lisboa, que andava de máquina em punho nos dias da Revolução dos Cravos, e também, para meu grande prazer, participou na inauguração da exposição e deu o seu testemunho na Biblioteca Nacional e contou como é que foi aquele dia de 25 de Abril e também o 26 de Abril, em que andou pelas ruas a tirar fotografias. As fotografias talvez nos façam recordar momentos vividos, ou momentos que não se puderam viver, ou ainda para as gerações mais novas, momentos que devemos absolutamente conhecer. No decorrer das décadas, têm existido várias forças públicas e privadas que influenciam o modo como hoje podemos repensar a censura ao livro durante a ditadura. Ou seja, temos de ter em consideração a violência exercida à época pelas apreensões e proibições de livros, a manipulação informativa e a censura generalizada em todas as áreas, portanto, desde o teatro à televisão, à rádio, à imprensa, a repressão cultural e pessoal, a supressão do ato criativo e das liberdades fundamentais, mas também os casos de perseguição, tortura, encarceramento e até assassinato. Estou a pensar, por exemplo, no artista José Dias Coelho, que a censura e a polícia de vigilância de Estado efetuaram em Portugal e nas ex-colónias portuguesas. É neste contexto histórico, social e político que os livros censurados pelo regime foram feitos reféns também. Durante o PREC e já em democracia, há depois várias pessoas e organismos que atuam sobre os arquivos e conseguem o seu resgate, mas também a sua destruição. Nesta fotografia vemos pessoas a ser cercadas na Rua da Misericórdia, em Lisboa, logo após a Revolução do 25 de Abril. Eu gosto muito de histórias em torno de livros, mas a história que vos vou contar ultrapassa em qualquer medida a mais inverosímil das narrativas ficcionais. Ora, entre 1934 e 74, o aparato oficial do Estado Novo terá censurado entre 7.000 e 10.000 títulos de obras para adultos em todas as áreas do saber. Portanto, a sociologia, a economia, a política, a história, a geografia, a literatura, obviamente. A lista completa ainda não está levantada,
mas o que é certo é que os censores produziram mais de 10.000 relatórios de leitura e esses estão atestados e a maior parte digitalizados. Houve um projeto de investigação importante da Universidade Católica e, portanto, estão acessíveis em linha no arquivo digital da Torre do Tombo e também para consulta em Lisboa. Aqui registra-se a invasão da população à última sede dos serviços de censura, no número 125 da mesma rua, no dia 26 de abril. Nesta sede estava localizado parte do arquivo institucional dos próprios serviços de censura, bem como a sua biblioteca-arquivo. A função da biblioteca dos serviços de censura era, entre outras, arquivar pelo menos um exemplar de alguns dos livros examinados pelos censores. Portanto, nem todos aí ficavam, pois a grande parte era devolvida à polícia política, a PIDE-DGS, que os havia apreendido. Portanto, do ponto de vista da burocracia do regime, isto era um procedimento necessário, visto que, havendo novas edições do mesmo título, reclamações, por exemplo, de autores, editoras ou tradutores, denúncias de informadores ou pedidos de tradução, o tal exemplar, que já tinha sido analisado, podia ser rapidamente localizado em conjunto com o relatório de leitura correspondente. Portanto, tratava-se de uma biblioteca de apoio e verificação do ofício censório. Uma biblioteca de referência pública, mas, claro, privada e secreta. Tal facto significa que a Biblioteca da Censura foi organizada não por ordem alfabética, nem por temas ou por géneros literários, como estamos acostumados a ver ou a fazer, mas por um critério estritamente pragmático, ou seja, a ordem de chegada e leitura pelos serviços. Após parecer e despacho censório, um funcionário devolveria ou arquivaria o exemplar. Portanto, a biblioteca foi organizada por ordem cronológica de despacho, e o despacho podia ser livre autorizado, autorizado com cortes, proibido, visto ou ainda dispensado, casos mais raros, e por ordem numérica crescente, como vemos aqui apontado no selo da lombada que está posto neste romance proibido de Virgílio Ferreira. Ainda que talvez um pouco técnico, é importante saber que cada livro desta coleção, chamemos-lhe assim hoje em dia, possui um número de registro único, que não só ficava, portanto, inscrito na lombada, mas também no sistema de fichas de catalogação sobre cada título e sobre cada autor, assim como no relatório de leitura de cada livro. Portanto, aqui vemos um exemplo de uma ficha de livro dos serviços de censura, com o número de registro do livro, no canto superior direito, que é o mesmo que pudemos ver anteriormente, e o número de relatório, no canto superior esquerdo. Este exemplo é uma fotocópia, que foi preservada pela BNP e hoje está à guarda da Torre do Tombo. Mas mais difícil é encontrar fichas originais. Esta custou muito em encontrar, pois o próprio arquivo na Torre do Tombo não está ainda totalmente descrito. E, portanto, isto é um desafio também não só para a sociedade, mas para os investigadores, quando estão a tentar estudar este material. Para terem uma ideia do que seria um relatório de leitura, aqui temos o que o censor Capitão Borges Ferreira escreveu sobre Vagão J. Parece que o autor esteve em qualquer vila ou aldeia e escolheu para protagonista do seu romance a família mais asquerosa do povoado, a família Borralho. É uma família de degenerados, sem escrúpulos, sem caráter, sem dignidade, constituída por pai, mãe e muitos filhos, dormindo todos no mesmo quarto, em que os pais têm relações sexuais diante dos filhos, sem o mais leve pudor de parte a parte. A filha mais velha, que a certa altura foi servir para uma casa rica, era induzida pela mãe a roubar a patroa e a ter relações sexuais com o filho da casa para obter recompensas. De vez em quando o autor salienta a questão social, pondo em destaque a diferença entre ricos e pobres e mostrando bem o rancor que se apodera dos segundos pelos primeiros quando postos em presença uns dos outros. O romance gira todo em volta destas misérias sociais, como se pode ver com facilidade em diferentes páginas que vão assinaladas. Em vista do exposto, sou da opinião que o livro não deve ser publicado. Pronto. O parecer, portanto, este relatório de leitura, como vemos, não é uma análise literária, era um parecer de o chamado leitor, um censor, depois podia ser ou não despachado da mesma forma pelo seu superior. Portanto, um censor podia propor um livro a ser autorizado e ser proibido, ou o contrário. Mas daqui se depreende que a análise e fundamentação era sobretudo moral, e era moralista também, baseava-se na moral cristã nacionalista,
E, portanto, qualquer desvio desta moral e desta norma era apelidado, normalmente, era apelidado de imoral, muitas vezes pornográfico, mas também temos aqui o argumento social, que muitas das vezes os próprios censores reconheciam, que realmente eram, no caso da ficção, mas também no caso da não ficção, de um texto ou de um livro que expunha as desigualdades sociais, mas que realmente, ou seja, era reconhecido, mas depois era contradito. Um, Aqui o argumento social, neste caso, tinha um propósito estético e político, né, no âmbito do neorrealismo, portanto é um livro da primeira fase do Virgílio Ferreira, de revelar as desigualdades extremas da sociedade portuguesa, e na maior parte dos casos era apelidado pelo regime de comunista, fosse comunista ou não fosse comunista. Como víamos nas imagens, em 1974 as pessoas estavam naturalmente eufóricas, após quase 50 anos de ditaduras sucessivas, e apesar de não terem destruído tanta santa que está na fachada frontal, que se vê no edifício da censura no Bairro Alto, e vou-vos mostrar que ainda hoje lá está, como vemos nesta imagem. Eu espero que aí fique, porque desejaria que aí abrisse um dia o Museu da Censura. A verdade é que as pessoas atiraram processos e os chamados linguados, que eram as provas dos jornais, pelas janelas, pilharam, dispersaram materiais e livros, pois realmente ninguém estava preocupado com preservação, nem em documentar a história passada, mas sim em recriar a história presente, na esperança de um futuro digno, portanto, para rasurar o passado repressivo. Mas eis que o historiador Oliveira Marques, que viria a ser diretor da BN, da Biblioteca Nacional, toma conhecimento que se está a assaltar a censura e pede a um colaborador para ir ao local e apanhar quantos livros conseguisse em quantos sacos tivesse. Portanto, temos agora um processo de resgate que irá deslocar os livros que os censores mantiveram nos seus gabinetes secretos para a BN, onde seriam depositados em 1975. Das espécies recuperadas, conseguimos documentar cerca de 1 milhar. Isto refere novamente de um corpus total que terá sido na casa dos vários milhares. E se pensarmos que são 40 anos de censura de Estado Novo, se pensarmos no número de livros que terá sido publicado nestas 4 décadas em Portugal, se adicionarmos os livros que também foram importados do estrangeiro, sobretudo de França e do Brasil, o número é, afinal, pouco expressivo. Se forem 10.000 ou o que for, é pouco expressivo para quatro décadas. Por causa deste gesto visionário de resgate de Oliveira Marques, temos hoje acesso público, porque os livros estão disponíveis à consulta na Biblioteca Nacional. Portanto, temos hoje acesso público a uma porção significativa dos exemplares originais, não de um exemplar qualquer, mas dos originais censurados durante a ditadura. Bom, mas esta tal história recambulesca de que vos falo não acaba aqui, porque os livros ficaram fechados durante 33 anos, em caixas na Biblioteca Nacional, até 2008, 2009, portanto, a altura em que se iniciou a sua progressiva catalogação. Há razões para isso, depois podemos falar porque é que ficaram fechados durante 33 anos, mas a verdade é que ficaram. Esta deslocação temporal, ao nível já dos processos laborais e institucionais, adiou, obviamente, a sua visibilidade pública, ainda para mais porque a catalogação, atenção agora, foi executada sem a identificação dos exemplares numa coleção especial, ou, por exemplo, uma cota independente, e sem metadados que permitissem rapidamente localizar a sua. Portanto, quando foram catalogados, né, no catálogo digital da Biblioteca Nacional, não foram introduzidos dados que permitissem, por exemplo, uma pessoa, um usuário qualquer, fazer uma pesquisa, ou até um funcionário da BN fazer uma pesquisa, censura ou livro proibido, e, por exemplo, encontrar uma lista destes livros. Portanto, até a abertura da nossa exposição em 2022, estamos a falar de 1975, 2022, era como se estes livros não existissem. A avaliar pela referência das cotas que possuem, tanto que podemos ver aqui nos livros na lombada inferior, no caso da literatura é L ponto, vemos aqui assim nestas imagens. Fisicamente, os livros foram integrados nas prateleiras do Fundo Geral, da Biblioteca Nacional, com os novos exemplares de depósito legal durante 2008 e 2009.
Aqui vemos do lado esquerdo dicionários novíssimos da Porta Editora, espremendo um livro finíssimo da Biblioteca da Censura que se pode identificar precisamente pelo tal selo, não é? E o número manual, escrito à mão, aposto na parte superior da lombada. Do lado direito, vemos o que podemos chamar nuvens de livros dos anos 40 e 50, no meio de livros recentes, o que permite a destaque e a catalogação foi feita aos poucos. Portanto, aqui vê-se melhor a dispersão de selos, umas vezes com o redobro azul, outras vezes vermelho, os selos da censura. Portanto, não sei se conhecem a torre de depósitos do Fundo Geral da BNP, eu não conhecia, obviamente, não se pode lá entrar, a não ser que tenha uma autorização especial, mas durante a investigação tive a felicidade de poder entrar. Até à chegada dos livros de depósito legal, as estantes, que são organizadas em comboios, estão vazias, parecem fantasmas, e vão-se preenchendo com as novas entradas na biblioteca. Portanto, o que sucede aqui é uma mistura de entradas de épocas bem distintas. Mas um belo dia, em 2017, Luís Chá, que está aqui na imagem, e Manuela Rego, da BNP, portanto, funcionários da BNP, bibliotecários, apanharam um destes exemplares e, obviamente, ficaram boquiabertos. E foram pescar, como nós dizemos, foram pescar mais livros e descobriram centenas de livros com carimbos e com rasuras dos censores. O que é certo é que desde 2009, e eu tive conversas com alguns leitores habituês, chamemos-lhe assim, da Biblioteca Nacional, já algumas pessoas haviam recebido livros, portanto tinham pedido requisitado livros, tinha vindo à leitura, à sala de leitura, livros com carimbos ou com marcas, mas ninguém parece ter feito reparo da importância destes exemplares e muito menos portanto, da escala, do volume desta espécie de coleção dentro da própria Biblioteca Nacional. E, portanto, o Luís Sá e Manuel Arrego, a partir daí, a partir de 2017, iniciam uma difícil tarefa de procurar, identificar e inventariar os livros através de vários métodos, por exemplo, a recuperação de listas, a pesquisa manual nas fichas de catalogação dos próprios pisos da BN, tem fichas de catalogação, e, portanto, assim que identificavam a cota de um livro, percebiam que era proveniente da Biblioteca da Censura, depois era preciso ir à procura das espécies dos livros nas estantes, livro por livro, imaginem. Nos vários formatos que a BN tem, o formato P, que é o preto, que é o pequeno, o V, que é o vermelho, que é médio, e depois o azul, que é maior. Isto é um pouco mais técnico, mas é interessante perceber, para perceber os meandros, porque andámos também para chegar à exposição ao longo destes anos. Em 2019, isto já em 2019, nas minhas andanças pantanosas de investigador, de detetive arquivístico, e já exasperado por ninguém, incluindo historiadores, saber onde se encontravam os livros. Muitos diziam que os livros tinham sido destruídos, tinham sido queimados, tinham sido todos pilhados. Os livros, eu não encontrava os livros nem na Torre do Tombo, nem noutros arquivos. Eu vou a uma reunião na BNP e mostram-me este romance que está na imagem, um romance autorizado, neste caso, pela censura, o Pântano, de João Gaspar Simões, que tinha 2 relatórios dobrados e inseridos, portanto, dobrados dentro do livro. E pergunta-me Maria Inês Cordeiro, diretora da BNP, o seguinte na reunião: é disto que anda à procura? E eu não queria acreditar, depois de tantos meses enfiada em arquivos, à procura de livros e que só encontrava papelada, que também é muito importante. Alguns historiadores dizem que a papelada é a parte mais importante do trabalho de qualquer historiador, mas neste caso temos o artefacto do livro que é igualmente importante, sobretudo quando vemos que estes relatórios muitas das vezes apontam as páginas, não é? Portanto, livro de realismo excessivo, página 79, 94, tal, obscenidade por aí fora, o autor descreve um meio de tarados, amorais, pedrastas, não é? Página 24, 27, muitas das vezes assinalados, não é? Marcados com as partes que são para cortar. Se não temos o exemplar original, não podemos proteger, portanto, a que é que o sensor se refere e o que é que realmente foi cortado ou foi proposto a ser cortado para uma nova edição ou para uma reedição. Portanto, foi a partir daqui que eu comecei a trabalhar com a equipa da BNP, tendo em vista organizar a exposição e o catálogo. Depois do silenciamento a que haviam sido subjugados durante a ditadura, estes livros corriam agora o risco de passarem despercebidos, porque não estavam localizáveis, não é?
no meio do acervo da BNP, e o acervo da BNP possui mais de 3 milhões de espécies. Portanto, imaginem o que é uma agulha no palheiro andar à procura destes livros. Felizmente, as iniciativas postas em curso permitiram, tanto a revisibilidade e também a progressiva conservação, porque alguns destes livros estão em muito mau estado e têm sido também progressivamente conservados, preservados em caixas especiais e estão, neste momento, a ser colocados com um tratamento também especial. Aqui vemos já imagens da exposição na BNP em 2000, portanto, de maio a setembro de 2022. Mas para contextualizar melhor, eu gostava de referir um pouco do que se viveu na época. Em 1969, em resposta ao inquérito à situação dos escritores e intelectuais portugueses, do jornal República, um grupo notável de autores referia-se assim aos problemas contra a vida intelectual e o ofício da escrita no país. Falta de liberdade e censura, censura, censura. A ação da censura vinha já da ditadura militar, 1926, sob a alçada da Direção-Geral, na altura chamava-se Direção-Geral dos Serviços de Censura à Imprensa. Mas é com a instauração do Estado Novo, de Salazar, com a criação do Secretariado de Propaganda Nacional, a política do espírito nacionalista de António Ferro e a liderança na censura de Álvaro Salvação Barreto, também esteve à frente da Câmara Municipal de Lisboa, que se consolida e institucionaliza, terminando só legalmente com a Revolução de 1974. Portanto, a designação de maior longevidade, a direção dos serviços de censura, vai até 1972. Portanto, houve várias reorganizações, como era costume no aparelho do Estado. Em 1972, já na vigência de Marcelo Caetano e da remodelada Direção-Geral da Informação, no quadro da falsa liberalização do novo governo, é preciso dizê-lo, adquire o eufemismo de exame prévio, como ainda hoje muitas pessoas se referem à censura. Temos de pensar que, ao contrário dos periódicos, dos jornais, por exemplo, não é? Diariamente tinham de enviar diariamente as provas ao crivo censório, os estafetas, os livros, em Portugal, na sua maioria, e apesar da legislação de 1933, chegavam à censura já depois de terem sido impressos, e até quando já circulavam nas livrarias. Ou seja, tratou-se na prática de um sistema censório a posteriori. Era, portanto, uma censura repressiva que passará a ser legal e era também regulatória. Assim, ainda que alguns escritores, tipografias e editores enviassem manuscritos, datiloscritos ou provas, que também fomos encontrar alguns na Biblioteca Nacional, aos serviços, a maioria dos livros chegava por apreensão ou requisição dos próprios serviços. A polícia política apreendia os exemplares nas tipografias, nas livrarias, nas editoras, mas também durante rusgas aos domicílios, e depois enviava para os serviços de censura. Havia ainda a instigação de uma atmosfera de delação, que era ideal do ponto de vista do regime, pois tornava a população, progressivamente e sem custos laborais, não é? Numa porta-voz da ideologia do Estado, regulada pelo medo e pela autocensura, e a autocensura também é aqui uma questão muito, muito importante, que depois retomarei. Ao incentivar as denúncias, o regime complementava o trabalho das suas agências secretas na recolha de informações, através de informadores identificados ou anónimos, e há agora um belíssimo estudo de Irene Flusser Pimentel sobre os informadores. E, para além disso, as interseções e violações de correspondência contribuíam com novos dados e podiam incluir a confiscação dos jornais, de livros, pela alfândega ou pelos CTTs, que muitas das vezes, muitos destes livros também chegavam aos serviços de censura através dos próprios correios. A apreensão e destruição de livros, como revela este processo de livro de José Vilhena, portanto, proponho que sejam inutilizados, isto é uma proposta, num processo de livro, proponho que sejam inutilizados, rasgando-se e vendendo-se a peso os exemplares do livro, abaixo indicado, tal, foi proibido de circular no país e foi apreendido pela PIDE e PSP. José Vilhena. Portanto, esta apreensão e a destruição, há casos até, no caso do Virgílio Ferreira, tínhamos a exposição, a troca de correspondência entre a Coimbra Editora
e os serviços de censura, em que o editor chega já a um ponto tal que os livros já tinham sido apreendidos, tinham estado na Feira do Livro de Lisboa, foram todos retirados, e chega quase em súplica a pedir à censura se não pode pelo menos receber as tais, eh, as tais sobras deste papel rasgado para pelo menos vender o papel do livro, não é, impresso, a peso para poder reaver algum do investimento que fizera na tiragem daquela edição. Para se perceber, quer dizer, qual era o dano provocado, este efeito devastador, o prejuízo económico para as editoras, mas também, obviamente, para os autores, tradutores, distribuidores. E no caso das editoras, isto podia ser ainda agravado por sanções. Podiam receber multas, suspensão, por exemplo, da atividade, ou encerramento completo da atividade editorial. Perante este cenário, considera-se que nunca houve, de acordo com Nuno Medeiros, uma verdadeira política cultural do Estado Novo para a fomentação do livro e da edição. E depois a censura oficial era ainda intricada num circuito de estratégias censórias complementares, obviamente para além da censura social e outro tipo de censuras. A aprovação, por exemplo, da atividade editorial tinha de ser feita a pessoas de, e estou a citar, idoneidade intelectual. E o que era entendido por idoneidade intelectual? Normalmente eram fundamentos políticos ou morais. Definhava assim, quase por completo, o mercado do livro, não fosse a intervenção de corajosos autores, tradutores, editores, distribuidores, e, claro, leitores. Na apreciação dos livros, para além dos casos evidentes de oposição ao regime, os censores trabalhavam de modo errático e também, amedrontados, eles próprios, levavam o zelo até patamares extremos. Por exemplo, não toleravam que houvesse em Portugal, e estou a citar, um corpo nu, é assim, a rasura de nu em Pântano de Gaspar Simões. Nem mesmo um traque humano, é um corte que aparece no livro Cavalo de Golado, Manhã Submersa, de Virgílio Ferreira. Nos jornais e nas agências de notícias desfiguravam-se ou eliminavam-se as referências à oposição, à violência doméstica, aos acidentes rodoviários e, sobretudo, aos suicídios. A mais mundana poeira sobre a mesa de mármore do regime era lapidarmente limpa. E como referiu mais tarde César Príncipe, já em 1979, em Portugal, nem a própria censura existia. E cito deste livro de César Príncipe: nem presos políticos, nem suicídio, nem barracas, nem cólera, nem aumentos de preços, nem abortos, nem guerra, nem hippies, nem greves, nem droga, nem gripes, nem homossexuais, nem violações, nem poluição, nem descarrilamentos, nem racismo, e vai por aí fora. Fim de citação. Portanto, tratava-se, segundo César Príncipe, e cito também o que diz neste livro, o país ficção contra a evidência do país real, que é um argumento que fora desenvolvido nos anos 70 por José Cardoso Pires como o Estado da Mentira. Há um artigo muito importante do Cardoso Pires que é publicado logo no primeiro número da revista britânica Index on Censorship, logo no primeiro número, em 1972. Eduardo Lourenço também vai classificar este contexto português de a Disneylândia portuguesa. E já em 1999, Cândido Azevedo vai falar desta realidade como o país virtual. Ora, a exposição Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo comportou um novo momento de deslocação do livro para o espaço expositivo, o que em si só é complexo. Mas, dado o universo de livros para selecionar e para organizar, a iniciativa tornou-se ainda mais difícil. Chegámos a uma seleção, eu, se não estou em erro, de 74 obras resgatadas da Biblioteca da Censura, portanto, são as vitrines vermelhas que vêm na imagem, e depois de uma seleção também de títulos das tais obras proibidas, aqui nas vitrines azuis à direita, que era a tal lista de obras que a própria BN manteve em segredo durante largos anos. E aqui não eram já só livros que estavam a ser publicados, portanto, de 34 para a frente, mas incluíam também, por exemplo, Guerra Junqueiro, obras do que se poderia chamar, também a Biblioteca Nacional de França teve o Cabinet d'Enfer, o Inferno, portanto, obras eróticas, de educação sexual do século XIX, que também eram classificadas nessa lista de obras proibidas, que eram obras que, eu posso mostrar um mapa no final, ficavam
numa estante na Biblioteca Nacional, enredada, fechada. Eh, Essa chave era colocada dentro de um envelope lacrado que ia ficar, só um funcionário tinha acesso, que ia ficar no cofre do diretor, da Biblioteca, Nacional. Portanto, este sistema era um sistema, o próprio sistema de obras proibidas dentro da própria Biblioteca Nacional. Portanto, as bibliotecas públicas também recebiam as circulares e as listas dos livros que tinham que retirar, não é, da leitura. Mas a própria Biblioteca Nacional tinha este quase sistema centralizado, que mesmo dentro da instituição era de um secretismo, absoluto. Portanto, a exposição mostrou artefactos culturais que são raros, são exemplares únicos, que chegaram até nós e que revelam o controle apertadíssimo da vida literária e cultural em Portugal e os efeitos dos dispositivos de propaganda e censura do Estado. Os livros considerados pelo regime perigosos ou inconvenientes, porque era assim que se referiam, eh, a determinadas obras, propostos a proibição ou proibidos com urgência, originaram, no meu entender, e isto com base na fundamentação dos relatórios dos censores, uma biblioteca, portanto, a tal biblioteca que mantinham na sua sede, uma biblioteca que era uma biblioteca, no fundo, de referência imoral, comunista e pornográfica. Proibiram, sobretudo, as obras políticas de esquerda, portanto, obras socialistas, anarquistas, marxistas-leninistas, comunistas, sobre sindicalismo, a literatura erótica, ou qualquer obra que julgassem, ser imoral ou pornográfica, o que incluía também obras de educação sexual, obras, sobre, religião, não só sobre o cristianismo, mas sobre outras religiões, eh, obras sobre a Igreja, por exemplo. Cortaram livros de adversários políticos, de laureados do Prémio Nobel de Literatura, estou a pensar, por exemplo, em Jean-Paul Sartre, mas também um ex-presidente da República Portuguesa, Manuel Teixeira Gomes, obras de um ministro da Cultura francês e Prémio Goncourt, André Malraux. Cortaram obras que hoje são clássicos da literatura, mas também obras sem grande relevo. Cortavam, no seu entender, livros, e cito, imorais, pornográficos, comunistas, irreligiosos, subversivos, maus, antissociais, atenção, maus, antissociais, deseducativos, dissolventes, anarquistas e revolucionários. Pronto, isto já é mais compreensível. A exposição incluiu também documentação diversa, como referi, portanto, alguma encontrada dentro dos próprios livros. Tivemos também a felicidade de ter alguns cartoons sobre a censura e uma peça sonora, de Sofia Saldanha, que infelizmente faleceu, entretanto, no final desse ano de 2022, muito nova. Uma peça fabulosa, intitulada No Escuro e à Escuta, a censura e a propaganda no Estado Novo, que tinha precisamente estreado, julgo que no ano anterior, na Sala Rank do Cinema São Jorge, em Lisboa, que era a sala onde os censores, se pensa que os censores, fariam, a censura não só aos filmes, mas depois também à legendagem dos próprios filmes. E tal como na sala Rank, mas pela questão de ter a legendagem em inglês. A peça, portanto, que é uma peça só sonora, foi exibida na Sala Multimédia da Biblioteca Nacional para precisamente os espectadores, portanto, as pessoas que visitavam, os visitantes da exposição, poderem entrar e ficarem à escura e ouvirem só este registro, que incluía, colagem de arquivos, portanto, colagem documental, arquivos sonoros da RDP, com depoimentos, por exemplo, de Luís Stal Monteiro, Cardoso Pires ou Bernardo Santareno, e também telefonemas entre censores, eh, que é curioso, já da fase final do regime, e também entrevistas, feitas por Sofia Saldanha a pessoas anónimas. E, portanto, isto era uma espécie de antecâmara da exposição, criava uma espécie de ambiente de imersão, ao ouvir, portanto, as pessoas ao ouvirem as vozes, poderem, no fundo, presentificar um pouco do que é que terá sido, a experiência de viver na ditadura e depois então verem as vitrines, com os livros e com a documentação. Portanto, em 2023, o ano passado, foi lançado o catálogo da exposição que hoje estamos aqui a apresentar e que, apesar de outros livros importantes sobre o tema, é realmente o primeiro levantamento bibliográfico de todos
os livros resgatados. Os exemplares recuperados poderiam ter sido organizados de modos diversos, né? E também foi outra das dificuldades de, bom, temos este material todo, como é que vamos agora filtrar, não é? Como é que vamos organizar este material no espaço expositivo? E eu optei por uma organização temática cruzada com as fundamentações do próprio discurso sensório e dividindo as vitrines por temas, e daqui vou só mencionar algumas. Na vitrine 1, tanto no topo superior da imagem, tínhamos a temática da política, comunismo, socialismo, anarquismo, sindicalismo, com obras essenciais de Marx e Engels, anarquistas como Kropotkin, mas também socialistas como António Sérgio e até de romancistas como Leão Tolstói. Na vitrine 2, portanto, na imagem em baixo, tínhamos a temática do anticomunismo, que foi uma das obsessões do regime e dos pareceres sensórios. E isto é evidente, é porque a proibição de várias obras que algumas até críticas da Rússia e da União Soviética, que ou os leitores liam, portanto, os censores liam na diagonal, ou faziam leituras erróneas, porque existiam muitas. E estou a pensar no caso de Alma Russa, de Joseph Conrad, mas também outras que sugerem, outros títulos que sugerem que o simples facto de conterem o qualificativo russo ou soviético no título dava aso a proibição imediata. E, portanto, temos aqui histórias da literatura soviética, do novo teatro soviético, mas também manuais de aprendizagem do russo, não para falantes portugueses, mas para falantes anglófonos e francófonos. E, portanto, estes livros chegavam importados em Portugal e eram proibidos de circular em Portugal. Isto é impressionante. Nas décadas de 1940 a 50, e também pelo conjunto de livros que foram resgatados, não é? Portanto, não são livros resgatados do marcelismo, nem do final, nem da década de 60, do início de 60, sobretudo, os livros resgatados são sobretudo dos anos 40 e 50, portanto, os tais livros que vieram da sede da censura. Encontramos uma forte presença da literatura neorrealista, estrangeira, mas sobretudo portuguesa. A intervenção nociva do Estado teve um impacto atroz, nos livros de autores estrangeiros, como dizia, mas que circulavam em Portugal, mas sobretudo na repressão dos autores portugueses. Segundo Cardoso Pires, os escritores portugueses foram particularmente atingidos, pois a censura, e cito Cardoso Pires, dicotomizando, silenciando, distorcendo, impunha o seu perfil do escritor e redigia ela também uma versão apócrifa da literatura portuguesa. Fim de citação. Portanto, nesta vitrine temos obras fundadoras do neorrealismo, por exemplo, de Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes e Manuel da Fonseca, juntamente com os relatórios e até a troca de correspondência entre editores, autores e censores. Um dos livros mais cortados, e também daí ter mostrado no início, que encontramos foi o romance neorrealista O Vagão J, de 1946, de Virgílio Ferreira. Portanto, para além de profusos, os cortes são muito diversos na tipologia, na materialidade. Há lápis azul e vermelho, noutros casos, de outros livros também há lápis verde, lápis roxo, embora a censura tenha, né, tenha ficado conhecida como o lápis azul, mas não era só o lápis azul que existia. E neste caso, os cortes variam entre frases, parágrafos e páginas inteiras iluminadas. A seguir ao 25 de Abril, Júlio Ferreira vai reescrever a obra e reeditar, e terá tido com certeza, aquilo que disse nas suas palavras, uma alegria feroz em reescrever o seu romance sem a presença da mão ameaçadora do censor na sua mente, portanto, a tal autocensura. E aqui, confrontando a edição original da Coimbra Editora, que é de 1946, e temos na parte que está rasurada, do lado esquerdo, Bogas, esbracejava em fúria, chamava filho daquela borralha e garantia que havia, tal, tal, tal. Se cotejarmos, portanto, se confrontarmos com as outras edições, e sobretudo com a edição de 1982 da Bertrand, que é a terceira edição, é possível atestar que Bogas, esbracejava em fúria, que o autor clarifica a sua linguagem na passagem da ditadura para a democracia. A poesia de caráter social e político também foi muito censurada, especialmente a coleção Cancioneiro Geral,
publicada pela uma cooperativa de escritores, que era o Centro Bibliográfico, a partir dos anos 50. Num só dia, a PIDE apreendeu 11 volumes e, desses 11 volumes, proibiu 6. E depois puniu a tipografia ideal com multa. Na Biblioteca da Censura encontram-se 5, portanto, a biblioteca resgatada que está na Biblioteca Nacional, livros de Carlos de Oliveira, José Fernandes Faf, Antunes da Silva, Orlando da Costa, e o livro que vemos aqui na imagem, de Egito Gonçalves, A Viagem com o Teu Rosto, de 1958. E este exemplar tem 9 poemas cortados. O que sucedia era que muitos destes livros, portanto, eram apreendidos, eh, proibidos, e, portanto, não chegavam a ter reedições, portanto, ficavam cortados, e, a não ser no caso de autores que mais tarde os publicaram, ou reeditaram, ou eventualmente até reescreveram, quem sabe, em antologias, ficaram, no fundo, né, fechados à leitura, para sempre, hipoteticamente. Ao contrário da ficção e do ensaio, onde os cortes eram mais localizados, na prosa, na poesia a dimensão dos cortes tendeu a ser diferente do que tenho observado, porque são raras as estrofes, ou até os versos, que são cortados. As estrofes acontecem mais na direção-geral dos espetáculos. Estou a pensar, por exemplo, Santareno, e houve alguns saraus de poesia, até no Algarve, em que, como eram canções, às vezes cortavam estrofes, mas o geral, o mais comum, é que cortassem poemas inteiros. Portanto, isto sugere a falta de juízo literário dos censores na avaliação de poesia, dado o seu caráter breve e metafórico, como é o caso aqui da obra Romances do Mar, que neste caso foi autorizado com cortes. Isto também é uma história muito engraçada, porque depois o Santareno vai estar em diálogo, e depois há duas edições, uma que já está a ser distribuída, e depois aqueles poemas que são cortados, o Santareno envia um novo conjunto de poemas que fomos encontrar dentro do livro datilografados, portanto uma espécie de separata, que são os tais poemas que vão substituir este poema longo do romance do Pescador Velho, que tem cerca de 7 ou 8 páginas, e que vão substituir o corte da própria censura, neste caso aprovado pelo próprio autor. Portanto, houve alguns casos em que os autores, não é o caso aqui do Santareno, que foi através do pai e tal, mas houve o caso de Manuel Fonseca, outros autores, e o Virgílio Ferreira, sobretudo, que dialogaram, bem ou mal, com a própria censura para poderem ter as suas obras publicadas. Neste caso, o Bernardo Santareno, neste livro de poesia, portanto, há ali, o Santareno é conhecido sobretudo como dramaturgo, mas no início publica 3 livros de poesia. Neste caso, denuncia a pobreza e a injustiça social que recaíam sobre os pescadores da Nazaré. Para finalizar, tivemos uma vitrine dedicada à literatura estrangeira, importada no original ou em tradução. Portanto, quer traduções proibidas, quer livros nacionais proibidos, o que no fundo sucedia, e o verdadeiro impacto era que impediam, não é? Ou adiavam, no fundo, a difusão de ideias em Portugal, e a leitura, não é? Obviamente. O livro, o caso deste livro de Colette Cherry, revela também, por outro lado, o ataque cerrado que o Estado Novo fez aos livros escritos por mulheres, silenciando o seu trabalho. Há o caso de Maria Archer, Nita Clímaco, que teve imigrada em França, precisamente, e escreveu vários livros sobre a diáspora portuguesa e a condição de ser imigrante em França. Natália Correia, Carmen de Figueiredo, o caso mais conhecido das Três Marias, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, que não encontramos na coleção, mas que é um caso conhecido. Portanto, o regime tentava manter a mulher num papel social doméstico e promovia ações contra a sua emancipação. Este romance de Colette, que circulou em Portugal na edição francesa da Calman Lévy, de 1950, foi imediatamente proibido. Devido à sua tradução para português por José Saramago, para a chancela Estúdios Cor, isto já em 1960, o livro vai novamente, isto acontecia, o livro vai novamente à censura, é reavaliado, mas, portanto, uma nova leitura, mas novamente proibido. O livro, Cherry, aborda a prostituição feminina e o papel social e sexual da mulher na sociedade. Ora, o relatório de leitura é conciso, romance com bastante pornografia, em especial nas suas ilustrações,
julgo ser de proibido. Depois há outro leitor que vai ler e diz, mas afinal não havia ilustrações nenhumas naquela edição, não percebo que edição é que estão a falar, mas a verdade é que o livro continuou duplamente proibido em 1965 e 1969. Eu dou geralmente este exemplo porquê? Porque os leitores portugueses teriam de esperar mais 17 anos até à próxima tradução publicada poder ser, enfim, lida em liberdade. Isto já pela Círculo de Leitores em 1986. 86. Ou seja, 26 anos após a primeira tradução portuguesa de Saramago, 36 anos após a primeira circulação da edição importada em Portugal e 66 anos após a edição original em França, pela Fayard, em 1920. Ora bem, qual é então o legado da censura hoje? A Biblioteca da Censura e as obras proibidas da Biblioteca Nacional constituem coleções desenhadas para não serem lidas. São bibliotecas, ou foram bibliotecas trancadas. Ocultados, classificados, marcados e retirados do espaço público, os seus livros podem hoje ver a luz do dia, quais animais soltos da jaula. Estes exemplares revelam a instrumentalização do poder e a repressão sobre o livro e seus autores, como mostra o processo que podemos ver aqui na imagem, é um processo da PIDE, do escritor luso-cabo-verdiano Daniel Felipe, que foi impedido, portanto isto está documentado no processo, na altura era confidencial, obviamente, foi impedido de viajar para a Itália para para participar num curso de italiano. E pouco tempo depois, portanto, ele é impedido de viajar, pouco tempo depois, ainda jovem, infelizmente, morreu e nunca chegou a ter essa viagem realizada à Itália e, portanto, eles dão as razões, temiam que entrasse em contacto com elementos, com elementos italianos, desafectos, que era como chamavam desafectos ao regime. Pronto. A censura fez com que o público português fosse privado de exercer o seu direito individual de leitura, avaliação crítica e até moral, de obras atemporais da literatura nacional e mundial, mas também de obras datadas, simplesmente porque o Estado as considerava imorais, comunistas ou pornográficas. Ou, como dizia um censor em 1952 sobre um livro de César Anjo, tratava-se, e estou a citar, tratava-se de uma porcaria, ou trata-se de uma porcaria desmoralizadora e desmolizante, encampada no disfarce de um pseudocientismo técnico que só pode enganar primários ou muito incautos. Julgo de proibir rigorosa e urgentissimamente, por se estar a vender na Feira do Livro com toda a força, numa sementeira maléfica de todas as horas. E termina a citação do censor. Portanto, deste modo, o público generalista português não leu nem os originais, obviamente havia uma elite que viajava, que tinha acesso a caves privadas, a caves proibidas, não é? De livrarias, como alguns saberão, mas a generalidade da população não leu nem os originais, nem as traduções em língua portuguesa destes livros. E, portanto, são 48 anos de obscurantismo, ao qual se juntava o analfabetismo generalizado, e só muito rapidamente, segundo os censos, porque estes dados são importantes, em 1960, 39% das mulheres recenseadas eram analfabetas. E já em 1970, um quarto, portanto 25%, quase 26% da população portuguesa de ambos os sexos era analfabeta. Analfabeta. Logo em 1945, em entrevista ao Diário de Lisboa, Ferreira de Castro anteviu o seguinte, e cito: "O que se tem estado a fazer em Portugal é desfalcar o futuro do legado espiritual que lhe podíamos deixar. Pergunto, quais serão as obras e figuras do nosso tempo de que se orgulharão os portugueses daqui a 100 ou 200 anos?" E continuava. Escrever assim é uma verdadeira tortura, porque o mal não está apenas no que a censura proíbe, mas também no receio do que ela pode proibir. Cada um de nós coloca, ao escrever, um censor imaginário sobre a mesa de trabalho. E essa invisível, incorpórea presença tira-nos toda a espontaneidade. Os livros nacionais publicados na última década, portanto 35 a 45, estão geralmente deformados pelos seus próprios autores. Portanto, escrevia Ferreira de Castro já em 1945. Estes livros são, pois, testemunho vivo da violência exercida pela ditadura.
Há ainda muito trabalho pela frente, comparação de edições publicadas antes e depois do 25 de Abril, mas também de difusão das edições aprisionadas pelo regime. Esta coleção que, entretanto, surgiu a partir do trabalho da exposição, a coleção Biblioteca da Censura, que eu organizei para o Jornal Público, e para a editora A Bela e o Monstro, foi uma dessas iniciativas. Portanto, no âmbito da exposição, surgiu a ideia de divulgar em facsímile 25 volumes recuperados do arquivo Sensório e portanto, a coleção terminou este ano, no 25 de Abril, com um livro de Tolstói. O objetivo principal era celebrar, prestar homenagem a tantas e tantos que lutaram para que hoje tenhamos um Portugal livre e democrático, mas também estudar, manter e reativar a memória da ditadura, assim como informar a sociedade sobre o seu legado. E vou apenas mostrar um curto vídeo produzido pela RTP, uma das parceiras da iniciativa. E se a cultura, ideias e opiniões diferentes voltassem a ser delito? Para que não se repita, apresentamos a coleção Biblioteca da Censura. Todos os meses, dia 25, um novo livro nas bancas. Este mês, Alma Russa de Joseph Conrad, já disponível com o público. Para quem tenha interesse em aprofundar esta temática, fica aqui uma seleção bibliográfica. Há muitos livros sobre a censura, estávamos a falar disso há pouco, sobre a censura à imprensa, mas poucos sobre, ou seja, estudos monográficos sobre a censura ao livro. Há outros livros, mas estes eu julgo que são essenciais. Logo em 79, portanto, Os Segredos da Censura de César Príncipe, depois 1980, A Breve História da Censura Literária em Portugal, mas aí também abarca a Inquisição e a Real Mesa Censória. Já em 81, há toda esta série de livros da Comissão do Livro Negro sobre o regime fascista. Neste caso, este é só sobre livros proibidos. Depois, Cândido Azevedo, em 97 e 99, publicou Mutiladas e Proibidas e A Censura de Salazar e Marcelo Caetano, pela Caminho. Em 2005, a Assembleia da República organizou uma exposição e também publicou o catálogo Livros Proibidos no Estado Novo, que entretanto teve julgo a terceira edição este ano, com um novo ensaio de Daniel Melo. E 2022, portanto, o catálogo que hoje estou aqui a apresentar. Como recurso pedagógico, também para quem tiver interesse. Entretanto, a Rede de Bibliotecas Escolares lançou o desafio anti-censura, e tem exercícios interessantes para partilhar com alunos, ou simplesmente com os mais novos, ou simplesmente para todos nós. E esta é alguma bibliografia selecionada, eh, não dá tempo para estar a lê-la, obviamente, mas por último deixo aqui a morada do meu projeto de investigação e gostaria apenas de fazer um breve apelo. Se tiverem nas vossas bibliotecas particulares, se souberem de alguém que tem livros com carimbos ou marcas dos serviços da censura, da Polícia Política, da PIDGS ou de qualquer instituição do Estado Novo, pedia-vos, por favor, para entrar em contacto comigo, para poder, pelo menos, documentar a sua existência e também avaliar o estado em que estão os livros, porque julgo que só assim poderemos ter uma visão alargada do que realmente se passou durante a ditadura. Obrigado pela vossa atenção e, se tiverem comentários ou perguntas, são obviamente muito bem-vindas. Muito obrigada, Álvaro Seissa. Foi uma apresentação excelente e acho que ficámos a aprender hoje muito mais sobre a censura durante o Estado Novo em Portugal. Não sei se alguém já colocou, não, ninguém, por enquanto, mas estão convidados a colocar perguntas e a dialogar com o nosso convidado. Portanto, eu vou colocar algumas perguntas enquanto o nosso público não se decide. Portanto, a censura era uma arma, entre outras, mas a arma por excelência do regime do Estado Novo. Evocou a questão do analfabetismo, que é uma censura para num país onde a taxa de analfabetismo era tão alta. É uma bela pergunta, mas eu julgo que muitas das questões, ou seja, do ponto de vista do regime, se pensarmos, não é? Quais eram os objetivos do regime, não é? Portanto, era criar uma doutrina, impedir
qualquer crítica a essa doutrina, não é? E obviamente que houvesse eleições livres, por aí fora, que nunca houve, não é? Portanto, naquele caso, estava a falar de 25%, não é, da população analfabeta, já em 1970, mas obviamente havia uma camada da população que lia em várias línguas, não é? Em francês, em alemão, portanto, essa camada, que infelizmente seria uma elite, que estaria também nos espaços privilegiados do poder, era importante que essa camada estivesse, no fundo, domesticada para não causar problemas ao regime, não é? E também daí, eh, porventura, o regime se ter aguentado durante tantos anos, não é? Portanto, fala-se das ditaduras ibéricas, não só Portugal, mas também o franquismo, não é? Em Espanha, das mais longas, pelo menos da Europa Ocidental, as duas mais longas, não é? E há sempre essa questão, não é? Tentar perceber como é que realmente, não é? Como é que estes regimes se, se- perduraram durante 4 décadas, não é? Portanto, só para responder a as armas do regime normalmente também é mencionada a questão dos pilares basilares. Eu falo mais de tentáculo, eu gosto da imagem do polvo, porque realmente quando a pessoa entra nos arquivos, percebe que realmente não só a censura, mas também a propaganda estavam em todo lado, não é? Desde as mais ínfimas conversas entre família até, até aos espaços institucionais, aos correios, pronto, de todo lado, não é? Todas as atividades culturais, todas as atividades do país. E normalmente é apontada a questão das Forças Armadas também, não é? Como um dos pilares, a propaganda, a polícia, realmente os sustentáculos do regime, não é? Questões. Relativamente à censura da imprensa e à censura da literatura, também abordou esse aspecto. Como é que se passava exatamente para um jornalista e para um autor? Pois foi também uma questão que eu tentei perceber ao entrevistar alguns autores ainda vivos, e as experiências são muito diferentes, não é? Portanto, é um pouco difícil generalizar como é que se passava. Talvez no caso dos jornais seja mais, porque era uma atividade remunerada, rotineira, não é? Portanto, diária, no caso dos diários, não é? E muitos deles ficavam precisamente na altura no Bairro Alto, mesmo ao lado da censura. E quer dizer, isto também quando é apresentado assim, parece que isto eram pessoas que não se conheciam, mas havia favores, as pessoas, né? Portugal é uma sociedade pequena, as pessoas conheciam-se, tinham laços familiares ou de amizade, portanto iam tomar café com este, falavam não sei o quê, havia subornos. Uh, os jornalistas normalmente tinham há vários casos, até o Expresso, entretanto, publicou até uma vez publicou um livro, e entretanto até o próprio José Pedro Castanheira, do que tinham de fazer para tapar os próprios espaços em branco. Não podia haver espaços em branco, precisamente dos cortes, né? Para não revelar que havia cortes, e muitas das vezes as publicidades surgiam nas páginas principais dos jornais. As pessoas não sabiam, né? Obviamente, mas para tapar um buraco. Mas os jornalistas falam precisamente e as redações desse stress, não é? Diário, às 4 da manhã ter que enviar o estafeta com as provas à censura, às 5 da manhã vem, está tudo cortado, tem que se reorganizar tudo, recompor. Não havia, obviamente, não havia ferramentas digitais, era tudo feito, era tudo feito à mão. Quer dizer, isto era uma tortura, não é? Era uma dor de cabeça. Portanto, havia esse lado prático das estafetas irem, voltarem. Portanto, alguns jornalistas ligavam para a censura, muitos nem sequer tinham, portanto, havia um intermediário. No caso dos escritores, a situação era diferente porque, embora alguns se tenham deslocado e tenham até tido conversas, e há testemunhos, né? Aí vemos pelos testemunhos, alguns escritores que deixaram escritos sobre isso. A questão é que, ao contrário de Espanha, por exemplo, em que havia até 1966, há essa questão da censura preventiva, né? Portanto, os manuscritos tinham que ir à consulta. Em Portugal, não, portanto, isto
era sempre um jogo de gato e rato, né? Em que o editor estava sempre com receio de ter um prejuízo, né? Se publicasse algo que fosse eventualmente problemático, portanto, uma edição completa de 5.000 exemplares, 10.000, 3.000, podia ser destruída, não é? Portanto, todo aquele dinheiro investido. E, portanto, os escritores, a maior parte dos escritores, e muitos dos que eu falo, não têm noção desse. Muitos não tomavam conhecimento ou seja, dos fundamentos, porque é que as suas obras tinham sido proibidas. E, portanto, que também, lá está, é uma tática do próprio regime e de todos os regimes que têm censura, que é deixar também os critérios um pouco vagos, porque os próprios critérios, desde o início, em relação, portanto, o artigo que define logo para as publicações periódicas, mas também as publicações não periódicas, que versem temáticas de teor social ou político, ou seja, tudo era muito vago. E, portanto, não há, eh, não há circulares concretas em que se diga, bom, por exemplo, a guerra colonial não se pode referir, por exemplo, Angola, nanana. Isto vem nos boletins, porque a censura também compilava boletins diários em relação aos jornais de tudo o que tinha cortado. Isto está compilado e é aí que se percebe realmente o que é o trabalho cirúrgico que faziam. Mas em relação aos livros, como também era feito a posteriori, era tudo muito vago e tudo o que ajudava o próprio. Portanto, as pessoas tinham, os próprios escritores tinham o tal medo, né? E no fundo tinham uma figura de a autocensura, né? Portanto, escreviam sempre com esse fantasma, né? Temos uma coisa horrorosa quer dizer, já nem estamos a pensar aqui na criatividade, no que é que isso pode fazer à criatividade dos autores, não é? Esse tipo de constrangimento, de não saber o que é que vai acontecer, o que é que está. Por outro lado, também, por exemplo, eu entrevistei a Maria Teresa Horta, e é muito interessante, também há outros autores que escreviam precisamente contra o mais aberto. Portanto, a Maria Teresa Horta publicou a Minha Senhora de Mim em 1961, é espancada na rua, em Lisboa, por causa de um livro de poesia. E foi-lhe dito, isto é para aprender, os tipos que bateram na rua, que a espancaram. Isto é para aprenderes, Maria Teresa Horta disse-me isto, é para aprenderes a não escreveres como escreves. E, portanto, entretanto, também saiu a biografia muito boa da Desobediente, sobre a Maria Teresa Horta. E a Maria Teresa Horta dizia: Não, mas todo este tipo de coisa só fazia com que eu, com que eu ficasse com mais vontade de, de redobrar a minha crítica, no fundo, não é? À sociedade patriarcal pronto. Isso também é interessante. Portanto, as reações e a posição dos escritores também era diferente. E claro, também houve muitos escritores afetos ao regime que não tiveram problemas nenhuns. O próprio regime criou, e por isso é que eu falo sempre da censura e da propaganda, os prémios, por exemplo, do CNI, né, para alimentar uma certa imagem, tal imagem do Estado Novo, que se cria também nas artes e depois no turismo, porque também em Espanha isso é curioso, que é que o turismo está dentro da cultura, a nível de organização. E, portanto, há ali um determinado momento em que quer Portugal e Espanha estão isolados, né, da cena a seguir à Segunda Guerra Mundial. Depois também há a questão do turismo e há que vender a imagem e passar uma certa imagem de liberalização do país para atrair os turistas. Pronto. Há muitas dinâmicas em jogo e também foram sendo diferentes ao longo das décadas, não é? Temos já uma questão da Luísa Cordeiro. Se ela quiser, podemos lhe abrir o micro, se ela quiser dialogar com o nosso convidado. Não? Se não, eu vou ler a questão que ela colocou. Portanto, ela diz: o que o motivou a fazer este estudo é um trabalho muito útil para podermos compreender a nossa história e para as gerações futuras. Obrigada, Luísa Cordeiro. Obrigado também pela pergunta. Bom, na verdade, eu julgo que sempre tive interesse, quer dizer, um pouco os bastidores da produção literária em Portugal, por causa deste, deste contexto, não é? Particular, em que se desenvolveu toda a atividade cultural, não é? E a vida das pessoas durante estes quase 50 anos.
E houve uma determinada altura em que estava a pensar o que é que tinha feito o doutoramento e estava a pensar num projeto de investigação. E estava a pensar nessa altura, o meu foco era o estudo da poesia contemporânea, e a relação da rasura, ou seja, do corte dos versos com o trabalho poético. Mas de um ponto de vista, estava a ver que muitos poetas contemporâneos estavam a usar essa estratégia gráfica da rasura, nas suas composições. Ah, e pensei que, bom, mas isto também aconteceu. Eh, um outro tipo de rasura, neste caso em Portugal, que eu estou mais por dentro, não pelos próprios poetas, mas sim por outro tipo de agentes, outro tipo de atores, ah, maléficos, neste caso, de rasurarem os próprios poemas. E então fiz um projeto escrevi uma proposta para um projeto de investigação que precisamente iria tentar perceber se os poetas hoje em dia estavam a usar a rasura eh, com conhecimento da censura, da rasura sensória, ou não, fazendo trabalho de investigação em arquivo. E, portanto, é a partir daí que eu entro pela primeira vez na Torre do Tombo. E realmente, quando entrei na Torre do Tombo e comecei a abrir caixas com papelada da censura, quer dizer, acho que as pessoas não, eu não tinha noção, obviamente, e acho que a maior parte das pessoas não tem noção da dimensão e do impacto, né, real da censura e da propaganda, né? E, portanto, a partir daí, não, tenho continuado de várias formas. O meu interesse é sempre, ou o meu foco é sempre a poesia. ehm, portanto, a chegada a esta própria Biblioteca da Censura também foi através de trabalho, mas também um pouco por acaso, e, portanto, foi uma felicidade também ter podido trabalhar com tantas pessoas que sabem sobre a temática e também poder trabalhar com pessoas que não são investigadores, que são bibliotecários, que são arquivistas, e perceber essas dinâmicas e depois encontrar este manancial de informação, não é? Porque, como eu referi, já tinha havido algumas exposições, até a própria exposição na Assembleia da República, mostrando exemplares, né? Sabemos que o livro de Aquilino Ribeiro foi proibido, sabemos que as novas cartas portuguesas foram proibidas, a antologia da poesia erótica e satírica organizada por Natália Correia, pronto, casos mais conhecidos, o Luanda, do Luandino, ou seja, há vários casos quase paradigmáticos, chamemos assim, que tiveram consequências, por exemplo, o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores na altura, que levou ao encerramento da Sociedade Portuguesa de Autores em 1965, por causa da obra do Luandino Vieira, que era o terrorista angolano, como chamavam. Mas estes livros, temos um livro que podemos ler hoje em dia, não é? Mas não sabemos o que é que foi feito pelos censores a essa obra. Portanto, isso acho que é um trabalho que tem agora que ser feito, não é? Importante. Coloco mais uma questão. Relativamente aos censores, era possível iludi-los? A questão de escrever entre linhas? Pois, eu acho que sim, e também esse é outro estudo interessante, que havia um investigador chamado Vítor Ramos, até julgou uma exposição agora na Biblioteca Nacional sobre a sua obra, que estava nos anos 60 no Brasil, e que já na altura também falava dessa questão do estilo, né? Qual é que tinha sido o impacto da censura no estilo, não é? Literário, e na própria produção literária portuguesa. Eu julgo que isso que é óbvio. Eu fiz uma entrevista também ao Nuno Judice, e falámos bastante sobre essa questão, sobre a questão e a poesia é por excelência essa arte, não é? Do discurso cifrado, da metáfora, da analogia. Mas também temos casos de, por exemplo, paralelismos históricos, por exemplo, o Felizmente Está a Luar, que também é estudado nas escolas do Gustavo Monteiro, dos escritores colocarem uma trama, não, ou de colocarem personagens num ambiente histórico que pode ser feito um paralelo, não é? O Santarém também vai escrever O Judeu, sobre, e, portanto, falar sobre a Inquisição Portuguesa, mas estamos a falar
sobre Salazar, por exemplo. O Cardoso Pires vai falar do dinossauro excelentíssimo, a figura do dinossauro que é o Salazar. E, portanto, há vários jornalistas que falam, portanto, dessa questão de escrever entre as linhas, não é? Com um discurso cifrado, para tentar, de alguma forma, driblar, enganar, enganar os censores, mas claro que os censores também. eh, Há um investigador, o Joaquim, agora falha-me o apelido, Joaquim, bom, eu depois posso enviar a referência, ou se calhar até tenho aqui, já agora para não estar a. O Joaquim Cardoso Gomes, que tem feito um grande trabalho de investigação sobre os próprios sensores. Portanto, sobre quem eram, quanto é que ganhavam, por aí fora. E, portanto, também há uma variação, porque há essa ideia de que os sensores eram todos militares, pessoas sem formação, e é um facto que eram realmente militares até 1957, mas a partir de 57 começam a entrar civis. E depois, já no período final portanto, já durante o marcelismo, há leitores especializados, e até antes, portanto, há leitores pessoas com de grande craveira, portanto, não seria tão fácil iludir esse tipo de sensor, não, um sensor especializado que tem um grande conhecimento. E depois, claro, há palavras simbólicas que já toda a gente sabia, não é? Que a manhã queria dizer, o que é que a alvorada, por aí fora. Não é? Bom, continuo só mais algumas questões. Ahm, os escritores, volto outra vez à relação escritor-jornalista. Pensa que os escritores eram um exemplo para os jornalistas? Isso não sei, acho que é difícil responder. Hum, Sei que muitos escritores eram jornalistas, não é? hum, Ou muitos jornalistas eram escritores, portanto, conciliavam hum, as duas atividades, e também o tinham de fazer de forma diferente, não é? Porque uma coisa é escrever uma prosa, um texto informativo, não é? É que se sabe que, obviamente, que se abordar certos temas ou determinados pontos de vista que eram imediatamente cortados, não é? E isso é muito óbvio nos anos 60, durante a Guerra Colonial. uhum, Um, Porque também está essa questão do discurso sensório em função portanto, dessas flutuações em relação do momento, não é? Do contexto histórico e político que se vivia no momento. Há essa questão durante a Segunda Guerra Mundial, depois também há a Guerra Colonial. Não sei, acho difícil responder uhum, sobre a questão do exemplo, precisamente porque muitos deles, por necessidade, porque, quer dizer, uhum. ninguém podia ter um ganha-pão ou seja, estamos a falar de escritores de ficção, não é? Portanto, literatura, e portanto eram jornalistas, não é? Muitos deles. Estava a pensar no caso de Alves Redol, por exemplo, Ah, sim, porque certo, certo, sim, certo. sim, Sim, porque sim. no fundo, se pensarmos um pouco no neorrealismo, não é? Porque são romances que são quase como documentários, formas de viver de certas regiões, enfim, poderia ser, poderia ser esse um tipo de exemplo. Sim, sim, não, mas E efetivamente tem esse lado documental, não é? De testemunho é, do neorrealismo, sim. Uhum. se não relativamente à igreja, os censores da igreja, havia. Pois a questão é que normalmente era por denúncia. Também um contraste curioso e que também mostra, se calhar, no meu ponto de vista, o quão mais sofisticado, por exemplo, era a censura franquista, em que havia um censor eclesiástico, um militar, um civil, um especializado, logo desde o início, logo desde os anos 30, catedráticos de literatura, e em Portugal isso nunca existiu. Portanto, havia normalmente um parecer de um censor, às vezes havia uma releitura, havia duas pessoas a dar a opinião. Há casos depois, mais tarde, por exemplo, agora saiu saíram dois artigos muito interessantes também de José Pedro Castanheira e Cristina Margato no Expresso, em abril, sobre coisas que vamos sabendo, por exemplo, pessoas que colaboraram com a censura ou que foram censores,
e que depois, por exemplo, é o caso do censor que foi agora desvendado, um censor muito importante da fase final do marcelismo, se não estou em erro, que depois vai ser uma personagem fundamental do campo literário na democracia, no Casino de Estoril, e com a criação de prémios literários e por aí fora. E portanto, também essa questão depois na passagem àquela, aquela, aquela imagem, aquela caricatura do João Belmanta, que é o, tal, a figura tal, o censor muito com os carimbos, tal, com o fato e tal, 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 com a imagem de Salazar atrás. A seguir ao 25 de Abril, está com a boina de guerrilheiro, Che Guevara, tem o Che Guevara atrás, e portanto, como é que também as pessoas né, mudaram a seguir à Revolução. O nosso público não coloca muitas questões, mas a Isabel tem uma questão que ela levantou a mão. Caso agora até coloquei no chat, eu queria saber se atualmente, pronto, eu sei que a intervenção é sobre o catálogo das obras proibidas durante o Estado Novo, mas gostaria de saber se atualmente em Portugal existe uma lista de livros proibidos, um bocadinho à imagem do que está a acontecer nos Estados Unidos, no Texas, em que algumas obras são proibidas, pronto, lá está a instrumentalização do poder que está a ser feita. Será que em Portugal também temos pronto, essa problemática atualmente? Claro. Depois estávamos a falar sobre essa questão, ou seja, se falarmos de uma censura, portanto, a censura de Estado, não é? Não há, que eu saiba, não há uma lista, e isso não há uma lista oficial, legal, de livros que não devem ser lidos ou que estão proibidos. Como tem estado a acontecer neste momento nos Estados Unidos, noutros países também, mas nos Estados Unidos estávamos a falar que é uma lista que sobe de 3.000 e qualquer coisa títulos para 10.000 este ano, segundo o PEN America, de livros que são banidos, e portanto estas listas circulam, portanto são enviadas ou são propostas até pelas próprias escolas e são retiradas das bibliotecas das escolas. Isso é uma coisa, mas o que há em Portugal, houve até há pouco tempo, saiu notícia no Expresso e noutros jornais, que foi uma lista da Opus Dei que circulou até há muito pouco tempo, que no fundo é quase uma espécie de, portanto, o Index Librorum, o Index Librorum Prohibitorum, criado durante a Inquisição, que vai até 1966, quando é oficialmente a Santa Sé oficialmente, portanto, acaba com essa lista, não é? Desses livros perniciosos, blasfémicos, que não devem, para os fiéis, segundo a Igreja Apostólica Romana, serem lidos, não é? São perniciosos, que durou até 1966, mas depois em Portugal, a Opus Dei e também em Espanha, a Opus Dei continuou com a sua própria lista, entretanto saiu notícia, isto não sei se 2009, 2010, à cabeça estava José Saramago, também estavam títulos de Lídia Jorge, e por aí fora, portanto, mas obviamente não tem nenhum caráter repressivo nem efetivo, legal, né? Mas quer dizer, não deixa de ser preocupante porque, quer dizer, é uma lista que como estamos a dizer, bom, não leiam estas coisas porque são prejudiciais, não é? E E estamos a quando, falar de um prémio Nobel da literatura portuguesa. e quando não é o poder, como é que é de dizer, a fazer a sua própria censura, por exemplo, começou cá em França, tivemos algumas pessoas que fizeram justiça questões de liberdade de imprensa que não gostaram e Charlie Hebdo e pronto Sim, por e exemplo. essas questões pronto de autocensura que não se faz e que Um, finalmente acaba por ser um problema. um problema, estávamos a falar até de uma censura, pronto, uma censura não oficial, ou uma censura social, não é? Uma censura de gosto. Exatamente, mas isso, Eu há pouco tempo estava também a ver uma reportagem sobre, eu não sei se foi o Spirou, saiu agora um novo álbum, ou seja, porque houve algumas pessoas que se insurgiram contra a representação
hipersexualizada das personagens femininas e das personagens negras retratadas como macacos. É óbvio, pronto, e foi apresentado nas redes sociais. Entretanto, a editora retirou o livro do mercado. Mas aqui já estamos a falar de uma outra coisa, que é o autor está vivo. Não sei qual, portanto, não desconheço o processo, não sei que conversa que os editores tiveram com o autor, mas chegou-se ali a um entendimento sobre que o livro deveria ser retirado. Pronto. É diferente de autores que não estão vivos, ponto um, não é? Ainda que as suas famílias possam pensar por eles, um, ou por elas, e também dessa tal escrita de obras, não é? Antiga, isso é diferente, e não é, quer dizer, não é uma imposição vinda, não é o governo, o Estado, o governo, ou seja, o governo que está, o partido que está no Estado, que vem dizer, bom, estes livros têm que ser retirados ou emendados, que é bastante diferente também. Obrigada. Felizmente não estamos. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, espero que nunca estaremos, e espero que não venhamos a estar nesse cenário em Portugal. Pronto, infelizmente, em outras partes do mundo isso ainda acontece. Bom, não sei se há mais questões do lado do nosso público. Penso que não. A Luísa Cordeiro agradece a sua resposta. Tá? E nós, do nosso lado, esperamos que este seu trabalho venha a inspirar os novos investigadores, porque deve haver ainda muito que investigar na Biblioteca Nacional. Deve haver muitas caixas cheias de livros a descobrir. E é assim que, se calhar, vamos vendo que os nossos autores tinham publicado coisas que, de certo, nem temos conhecimento hoje. Portanto, resta-me agradecer ao nosso convidado, Álvaro Seis, este belo encontro muito rico em torno do catálogo Obras Proibidas e Censuradas no Estado Novo, e que se encontra atualmente na Biblioteca Gulbenkian e que aconselhamos. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros, e relembramos que este encontro será colocado em breve no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, e será divulgado através das nossas redes sociais. E desejamos a todos votos de boas festas. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todos. E se me permitem apenas um pequeno comentário, muitas das referências que são citadas no seu último slide também estão na nossa biblioteca e podem vir consultar. Ótimo, 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 Ainda há mais. Não trouxe todos, mas são alguns. É por isso, é para chamar o público, Eu que agradeço o convite e obrigado também por este diálogo enriquecedor. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer é nosso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Com licença. Deus.